Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem é que estava com saudade aí dos vídeos, hein? Pois é, deu uma sumidinha, mas já estou de volta. Olha só, hoje nós vamos discutir sobre essas medidas que o presidente Temer tem tomado recentemente, como a intervenção federal, a chamada GLO, Garantia da Lei e da Ordem, requisição administrativa de caminhões que estão impedindo aí o livre tráfego de veículos pelo país, etc. Eu recebi várias dúvidas de alunos me perguntando sobre essas medidas, qual a natureza jurídica de cada uma delas, quais são os requisitos para o presidente da República tomar cada uma dessas medidas. Então vamos tentar diferenciá-las aqui no vídeo de hoje. Antes de começar, peço a vocês, deixem um like, compartilhem o vídeo, conversem com os amigos, digam lá para eles, que tem um professor aqui agora, um direito constitucional no YouTube, com esse objetivo de compartilhar mesmo o conhecimento, de transformar esse local um local democrático mesmo, de discussão sobre o direito constitucional. Então deixe o seu like aí, me ajude a compartilhar o vídeo. Olha só, como você sabe, o presidente Temer decretou a intervenção federal lá no Rio de Janeiro. Essa intervenção federal ficou restrita à área de segurança pública lá do Rio de Janeiro. O que é a intervenção federal? A intervenção federal é um dos institutos do que a gente chama de direito constitucional das crises. O que é o direito constitucional das crises? São um conjunto de institutos que são aplicados quando há crise. No momento de crise institucional, o Constituinte de 88 pensou que era necessário estabelecer algumas medidas duras, algumas medidas enérgicas para combater essa crise. Então a gente diz que ele vai estabelecer uma chamada legalidade extraordinária. O que é essa legalidade extraordinária? São normas muito específicas e temporárias que são aplicadas durante esse período de crise. Esses institutos são regidos por dois grandes princípios. O princípio da temporariedade, ou seja, nunca vão ser por eternos, sempre vai ser por tempo determinado. E também a excepcionalidade, que é o segundo princípio. A regra é sempre que essas medidas não sejam tomadas, mas excepcionalmente elas podem ser tomadas. Vocês já devem estar imaginando que eu estou falando aqui de três institutos: da intervenção federal, do estado de defesa e do estado de sítio. Esses três institutos estão dentro do que nós chamamos de direito constitucional das crises. Bem, recentemente o presidente Michel Temer decretou a intervenção federal no Rio de Janeiro. Essa intervenção, ao contrário do que muita gente diz por aí, ela tem natureza civil, ela não tem natureza militar. Não é intervenção militar, é uma intervenção civil, é uma intervenção da União Federal no Estado membro. Essa intervenção pode se dar, inclusive, com o uso das Forças Armadas, ou nomeando como interventor um general do Exército. Isso não transforma essa intervenção civil numa intervenção militar, ela continua sendo uma intervenção civil. Meus amigos, a intervenção, ela significa a suspensão parcial e temporária da autonomia do ente federado. Então, é algo que representa algo extremamente grave dentro de uma federação. É algo gravíssimo. Por quê? Porque numa federação, nada é mais importante do que respeitar a autonomia de cada ente federado. Mas a intervenção federal retira, ainda que parcialmente e ainda que temporariamente, a autonomia daquele ente da federação. E foi isso que aconteceu no Rio de Janeiro. Se você quiser saber quais são os requisitos da intervenção federal, quais são as hipóteses que a intervenção federal é cabível, eu sugiro a vocês acompanharem um vídeo que eu fiz, aliás, foi um vídeo ao vivo. Esse vídeo se encontra no meu Facebook, no meu Instagram. Entra lá, vejam esse vídeo que tem uma aula super completa sobre intervenção federal, tratando sobre cada um desses requisitos para que haja intervenção ou não. Mas nesse vídeo especificamente, eu só quero diferenciar as coisas. Então, a intervenção federal tem natureza civil, ela pode ser decretada respeitando esses princípios da excepcionalidade, da temporariedade, e ela significa a suspensão temporária e excepcional da autonomia de um ente da federação.
como no caso do Rio de Janeiro, na área de segurança pública. Ótimo. A intervenção federal não tem nada a ver com a chamada GLO, a garantia da lei e da ordem. Essa expressão GLO, garantia da lei e da ordem, é uma expressão que decorre lá da Lei Complementar número 97, de 1999. Essa lei complementar cuida da maneira como o presidente da República irá utilizar as Forças Armadas em casos excepcionais. Vejam só, a garantia da lei e da ordem, ela tem também alguns requisitos. O presidente da República poderá usar as Forças Armadas quando estiverem esgotadas as forças normais de segurança pública. Como assim? Lá no artigo 144 da Constituição está dito que a segurança pública do nosso país é feita pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal, pela Polícia Ferroviária Federal, pela Polícia Militar e pela Polícia Civil. Essas são as instituições responsáveis pela segurança pública ordinária em nosso país. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Militar e Polícia Civil. Porém, uma vez esgotadas as possibilidades dessas instituições responderem prontamente a algum perigo público, o presidente da República pode, por ele mesmo, de ofício, ou a pedido do Supremo Tribunal Federal, da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, determinar a chamada GLO, Garantia da Lei e da Ordem, ou seja, colocar as Forças Armadas em ação para garantir a lei e a ordem. Esse instituto só pode ser utilizado quando ficar demonstrada a inexistência, a insuficiência ou a incapacidade dessas forças normais de segurança pública de resolver o problema. Essa constatação tem que ser feita de maneira formal, ou pelo presidente da República ou pelo governador do estado que está pedindo o auxílio das Forças Armadas. Mas tem que haver o reconhecimento formal de que essas instituições ordinárias de segurança pública não estão dando conta do recado. Bem, nesse caso aí dos caminhões, dessa greve que a gente está vivendo, eu tenho minhas dúvidas em relação à utilização desse instituto. Por quê? Porque eu não vi, pelo menos eu não vi aí na imprensa, pode ser que tenha acontecido e não tenha sido noticiado, mas eu não vi uma tentativa realmente organizada e com todo o seu efetivo, uma tentativa da Polícia Rodoviária Federal de desobstruir essas vias. Eu não vi realmente aí uma tentativa articulada, bem organizada da Polícia Federal para tentar resolver esse problema. Como também não vi nenhuma grande articulação das polícias militares em cada estado membro para resolver essa questão. Percebam, a garantia da lei e da ordem só pode ser utilizada se ficar comprovado, inclusive formalmente, a insuficiência, a incapacidade dessas instituições regulares, de segurança pública para resolver o problema. Então, eu particularmente não vi essas forças regulares tentando, com todo o seu efetivo, com todas as suas forças, resolver esse problema e não conseguindo, porque se isso tivesse acontecido, aí estaria mais que justificada o presidente da República decretar a garantia da lei e da ordem, certo? Mas é isso. Na garantia da lei e da ordem, o presidente da República vai utilizar as Forças Armadas, porém, ele não vai suspender, nem temporariamente, nem excepcionalmente, a autonomia de nenhum ente da federação. Isso não é intervenção federal, porque não há suspensão da autonomia do ente federado. Os entes federados vão continuar lá com sua Secretaria de Segurança Pública, sua Polícia Militar, sua Polícia Civil, tudo normal, tudo funcionando normal. Não há uma intervenção federal aí no Estado membro. A União não vai lá e retira do Estado membro parcialmente a sua autonomia. Então, são institutos completamente diferentes. Recentemente, o presidente da República editou um decreto possibilitando autoridades federais a requisitar caminhões que estejam carregando
medicamentos ou qualquer carga que seja essencial para o país. Ou alimentos também, né? Ou combustível. Essa requisição foi feita com base no artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal de 88. Esse inciso prevê a figura da requisição administrativa, que é a possibilidade da administração pública tomar para si um bem particular em caso de iminente perigo público. Se houver iminente perigo público, a administração pode ir lá e tomar aquele bem particular para ele. Porém, além disso, né, complementando aí, o Estado não estará obrigado a indenizar o particular por isso, a não ser que tenha havido algum prejuízo a esse bem. Se tiver havido algum prejuízo, aí ele vai ter que indenizar depois. Mas se não houve prejuízo nenhum, nem indenização ele tem que pagar. Ele pode tomar aquele bem particular para ele, né? O Estado pode tomar aquele bem particular para ele para afastar um iminente perigo público. Bem, o exemplo que a gente dá em sala de aula, inclusive, é um exemplo que a gente vê muito nos filmes, que é o policial, né, com a arma na mão, parando um carro no meio da rua e falando: desce do carro que eu preciso do seu carro. Aí ele vai lá, entra no carro e sai em perseguição a um bandido. Normalmente é um carro super bacana, uma Ferrari, um Porsche, uma Lamborghini, um carro super bacana assim. O policial vai lá e destrói o carro no filme para você ficar com dó do carro, né? Normalmente essas são as cenas que a gente vê nos filmes. Esse é um típico exemplo de requisição administrativa, ou seja, o Estado toma aquele bem particular para afastar o iminente perigo público. E nesse caso, será que está correta essa medida? Uma autoridade federal assume um caminhão, né, que está obstruindo uma via e que carrega combustível, alimento, medicamento, alguma carga essencial. Essa autoridade federal vai lá, assume esse caminhão, toma esse caminhão para si, tira aquele caminhão dali, né, podendo inclusive fazer uma entrega que não pôde ser feita em razão dessa obstrução da via. Será que essa é a forma correta de usar esse instituto? Bem, há ali o iminente perigo público? Eu acho que em algumas situações até que sim. Se a gente está falando do desabastecimento de oxigênio de uma UTI, me parece que há sim um iminente perigo público nesse caso. Mas se a gente estiver falando de uma carga de batatas, né, ou uma carga de produtos de limpeza, será realmente que estaria justificado, nesse caso específico, uma autoridade federal assumir um bem que é de propriedade particular para poder desobstruir uma via? Então, essa requisição administrativa, ela está bem aí no liame. Eu, particularmente, considero que esse decreto é irregular, ele não é um decreto legal em razão da sua abrangência. O decreto diz simplesmente cargas essenciais, que o governo pode assumir a propriedade, né, parcialmente, temporariamente, né, assumir o controle de caminhões que estejam carregando cargas essenciais. Na minha visão, isso ficou muito aberto, muito genérico. Carga essencial pode ser qualquer coisa. Então, permitir a requisição de maneira tão aberta, tão genérica assim, não me parece adequado. Até porque a requisição é uma exceção ao direito de propriedade. Se ela é uma exceção ao direito de propriedade, o Estado usando o seu bem, ainda que você não permita, ou seja, uma exceção ao direito de propriedade, eu acho que exceção a gente interpreta restritivamente. E por isso, um decreto tão genérico assim, que permite uma autoridade federal assumir uma propriedade alheia, desde que esse caminhão esteja carregando uma carga essencial, sem especificar o que é isso, de maneira tão genérica, me parece que fere um pouco a própria natureza desse instituto da requisição administrativa. Mas deixe seu comentário aqui embaixo, o que você acha dessas medidas do Temer? Você acha que é legal, que é inconstitucional? Do ponto de vista jurídico, claro, mas é, sem dúvida alguma, bastante discutível. Gente, obrigado aí pela atenção, valeu por mais um vídeo, até o próximo e deixa seu like aí embaixo e compartilhe. Tchau!